Você já ouviu falar no cigarro tira-capeta? Então, se você não ouviu e quer saber a minha história com esse cigarro, senta porque lá vem a história. Era 1999 e eu tinha procurado o professor Elisaldo Carlini para fazer minha tese de doutorado, aonde nós buscávamos novos potenciais bioativos para a psiquiatria, já que a gente estava no departamento de psicobiologia da Escola Paulista de Medicina. E dentre as possibilidades que a gente encontrou foi de trabalhar em Mato Grosso, na Sesmaria Mata Cavalos, no município de Nossa Senhora do Livramento, onde existia um médium. Na verdade, o senhor Cesário, ele era uma liderança religiosa, mas também política. Ele era uma pessoa muito sábia, um homem muito influente, não só em Nossa Senhora do Livramento, mas também em Cuiabá e nos arredores. E a história que eu tive com esse cigarro, ela é muito interessante, porque eu fui, então, desenvolver esse trabalho de etnofarmacologia, né, junto ao seu Cesário. E quem não sabe o que é etnofarmacologia, é uma disciplina científica que estuda a relação entre sociedades, nações, culturas e a sua farmacologia, ou seja, substâncias que, de alguma forma, alterem a fisiologia do seu organismo. Podem ser plantas, animais, fungos, minerais, enfim. E então, eu chego lá em abril de 1999 e esse foi o único trabalho de campo onde eu não dormia, por motivos, enfim, né? Então, o que eu fazia? Eu alugava um carro, atravessava a Transpantaneira e dormia num hotel na beira da estrada. E todos os dias eu ia, encontrava o seu Cesário, na Sesmaria Mata Cavalos, e depois voltava para a estrada para dormir, e assim eu fazia. Mas teve um dia que a Transpantaneira, a ponte quebrou, e eu acabei dormindo no salão do centro de Umbanda, aonde o seu Cesário morava. Né? Então, comprei uma rede, coloquei a rede lá e fui dormir. E lá pelas tantas chega o seu Cesário para me dar boa noite, que ele ia dormir. Só que nesse momento eu sinto um cheiro muito forte. Era um cheiro assim que misturava como fosse camomila, hortelã, manjericão, muitos cheiros aromáticos juntos numa mesma momento assim. Aí eu perguntei, seu Cesário, o que é isso? Aí ele falou, esse cheiro é de um cigarro que eu fumo antes de dormir. Esse cigarro, ele se chama tira-capeta. E eu achei aquilo incrível, porque eu pensei, nossa, nós estamos buscando medicamentos para a psiquiatria. Tira-capeta parecia uma coisa muito interessante, poderia ser um anti-esquizofrênico, um antipsicótico, para o tratamento de esquizofrenia, enfim. Né? E então, naquele momento, ele me ofereceu esse cigarro, eu prontamente aceitei. E esse cigarro ele foi muito interessante porque ele tinha um efeito, como eu nunca tinha fumado na vida muito, não era meu hábito fumar, não sei se por isso, eu senti uma certa tontura, como se fosse aquele brinquedo, sabe, João Bobo, balançava para um lado, balançava para o outro, mas também ria muito. E tinha muita vontade de dançar, né? E aquilo me chamou muita atenção. E eu perguntei, seu Cesário, como que o senhor aprendeu sobre o tira-capeta? E aí ele me ensinou. Ele disse, olha, minha avó, ela costumava preparar um cigarro quando chegava uma pessoa muito irritada para procurá-la, buscando alívio, buscando conforto, buscando uma calma. Então ela fumava o cigarro, baforava essa fumaça pelo corpo da pessoa e a pessoa lentamente já ia ficando calma. Se tivesse gato, cachorro por perto, ficava todo mundo muito calmo, né? E ele dizia, olha, esse é um fumo celebroso. Celebroso por quê? Né? Eu não entendia também. Isso levou algum tempo para eu entender. Celebroso porque fortifica o cérebro. Então ele dizia, olha, você pensa muito, você precisa de 3 tira-capetas por dia, mas não mais. Mais que 3 tira-capetas por dia, você pode ficar uma pessoa agressiva. Ele dizia, eu dou para os meus netos irem bem na escola, ou seja, para melhorar o desempenho, né? Na cognição, muito provavelmente.
Ele dizia: olha, esse cigarro também ele serve para vermes na cabeça. O que é isso? Vermes na cabeça, seu Cesário? Então, vermes na cabeça provavelmente deve ser sinusite, porque ele dizia: olha, é uma dor, é um verme que vai andando nessa região, né? Quer dizer, são várias possibilidades, a gente não sabe, né? Mas tudo isso para dizer que os efeitos desse tira-capeta, eles são muito interessantes porque eles nos fazem, eles causam uma certa, um rebaixamento da atividade da mente. É muito interessante. Então, logo de cara, a gente sente, claro, esse tombamento, como eu expliquei, você fica mais letárgico, mas já em seguida você sente uma pitose palpebral, seus olhos começam a fechar. Muita fome, né? Então, relaxamento, sono, fome, tudo isso o que lembra? Né? Lembra a própria cannabis sativa e a sua ação no nosso sistema endocannabinoide. Nós até tentamos estudar em alguns ratos camundongos, mas não tivemos sucesso, porque, na verdade, são 8 plantas do Pantanal e de fora do Pantanal que se somam nesse cigarro. Né? E aí é muito difícil para você estudar em ratos, em animais de laboratório. Porque assim como a ayahuasca, a gente sabe que o efeito da ayahuasca ela deriva de 2 plantas, que somadas é que dão o efeito final. Então, será que o tira-capeta também não seria resultado, né, de 2 ou 3 plantas dessa mistura? Então, como estudar em animais de laboratório 8 plantas, uma composição com 8 plantas? Né? Teria que estudar uma a uma, 2 a 2, ou seja, o número de animais, o número seria muito grande. Enfim, então tudo isso para dizer que existem potenciais no Brasil, oriundos do conhecimento tradicional, que ainda são invisíveis. Né? A gente não sabe, por exemplo, o potencial do cigarro tira-capeta. Publicamos artigos, inclusive nos referindo a esse cigarro como Removing the Devil's Cigarette, no Phytotherapy Research. Vou deixar aqui o artigo, quem tiver interesse, porque o seu Cesário, ele era tão sábio, ele era uma pessoa tão especial, que um dia eu perguntei para ele: seu Cesário, o que o senhor gostaria que acontecesse? Né? Se um dia a gente conseguisse, lá na Escola Paulista de Medicina, desenvolver um medicamento para psiquiatria a partir dos seus conhecimentos, né? Ele disse: eu espero que a humanidade possa se servir dos conhecimentos dos meus antepassados, que hoje eu conservo e deixo aqui para algumas pessoas. Eu não quero nada, eu quero, em termos, por exemplo, financeiros, né? Eu quero realmente que esse conhecimento, se ele puder servir à humanidade, eu já vou estar super pleno, né? Então, quer dizer, olha que interessante, né? A gente precisa perguntar também para uma determinada comunidade tradicional o que ela espera. Nem sempre é dinheiro, né? Que as pessoas esperam, muito embora dinheiro resolva muito a vida de várias populações tradicionais, a gente sabe. Então fica aqui a dica: tira-capeta é um cigarro do Pantanal, de Poconé. O seu Cesário, infelizmente, nos deixou desse plano, está num outro plano, em 2004, né? E ele deixou uma herança enorme, com várias plantas medicinais para várias queixas, mas a mais interessante, a mais empolgante, que mais me chamou a atenção, realmente foi o cigarro tira-capeta. Inclusive, para finalizar, ele dizia que alguns pais procuravam ele, vinham de Cuiabá até Nossa Senhora do Livramento, procurá-lo em busca do cigarro tira-capeta, para que os filhos substituíssem a cannabis sativa, o vício, né, ele dizia, o vício na cannabis sativa, para que fosse substituído pelo tira-capeta. E eu não quero dizer aqui que o tira-capeta tem menos efeitos, digamos, tóxicos em relação à cannabis sativa. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou dizendo que era uma forma, né, também dele auxiliar os pais que tinham aflição, que tinham preocupação no uso, né, dos seus filhos pela cannabis sativa. Então, esse cigarro ele era vendido a esses pais para substituir o cigarro à base de cannabis sativa. Então, vários usos, né? Provavelmente sinusite, para melhorar a cognição, para substituir a cannabis sativa, para acalmar. Então, como dizia o seu Cesário, um fumo celebroso, tira-capeta, um fumo celebroso. Então, fica a dica para vocês de um estudo de etnofarmacologia conduzido por mim e pelo professor Elisaldo Carlini entre 1999 e 2000, lá na comunidade Sesmaria Mata Cavalos, onde o seu Cesário praticava a Umbanda.
de uma forma genial. Fica aqui, ó, saudades e um grande abraço para o seu Cesário, seja lá onde ele estiver, que ele esteja feliz porque os seus conhecimentos realmente estão sendo repassados para as outras pessoas, como ele tanto queria.